Há uma outra coisa, já veremos como isso vai ser, porque efetivamente, como só ele é que resistiu antes e de forma total, completa e definitiva às tentações, às chamadas 3 tentações, ao pleno das tentações que batem à porta de todo e qualquer ser humano. Claro que ele é que já está assim, de certa maneira já se autoimunizou, portanto está apto para poder iniciar a missão sem se desviar, sem se deixar desviar, sem se deixar seduzir, por mais que venham as seduções pelo caminho. Mas o grupo que ele vai constituir, aqueles que ele vai chamar, que vão aceitar, começar a participar e a andarem com ele, não estão como ele. E, portanto, iremos constatar depois que até de onde vão surgir as mais fortes tentações para Jesus, são precisamente, de onde vem a surgir, é precisamente do grupo que ele chamou para andar mais de perto com ele. Certamente que os chamou para ver se os transforma, para ver se os põe resistentes a todas as tentações, também, se eles também permanecem no humano e se desenvolvem no humano, nunca nos desvios do humano. Mas vamos ter de reconhecer que Jesus tem muito pouco sucesso neste seu trabalho. É da parte do grupo que ele chama que vai sofrer as maiores pressões, as maiores tentações, porque é o seu grupo que quer ver se muda a cabeça de Jesus. É uma coisa curiosa e que também nunca nos tem sido dita, mas é no grupo dos seus companheiros, daqueles que ele constituiu como seus companheiros e que aceitaram ser seus companheiros, que vão surgir as maiores tentações a Jesus. Claro que Jesus, felizmente, como preparou-se bem para a missão, já tomou todos os antídotos contra as tentações e, felizmente para ele e para nós, para toda a humanidade, ele resistiu, porque senão também não, acabaríamos por não ter ainda um homem pleno e integral. Ainda não tínhamos conhecido na história um ser humano pleno e integral. Assim conhecemos, felizmente. E é por isso que Jesus é a nossa referência última como seres humanos. Para quem quiser ser humano, deve ser humano como Jesus. Em cada tempo e em cada lugar, nas circunstâncias, claro, de cada qual. Também outro pormenor que está aqui é que Jesus, e está muito em destaque no Evangelho de Marcos, é que Jesus, antes de chamar discípulos para andarem com ele, fez uma espécie de proclamação de querigma, o anúncio querigmático, o seu querigma, uma síntese, um resumo do que é a sua missão, do que é o projeto político de Deus, que Jesus se propôs realizar na história, começar a realizar. Pelo menos com Jesus chegou o reino de Deus. Com Jesus chegou. E ele já é a alternativa de Deus absolutamente realizada. Neste ser humano que é Jesus, o projeto político de Deus está plena e integralmente realizado. E, portanto, com Jesus já há reino, reinado de Deus. Agora, haverá mais reino, reinado de Deus, à medida que, na história, crescer o humano até se tornar plena e integralmente humano. Claro, a história é toda batida por grandes seduções e grandes tentações, mas cá estamos nós, seres humanos, para lhes resistirmos. Porque se não resistirmos, então somos carnes agitadas pelo vento, somos marionetes, somos joguetes nas mãos dos poderes, e os poderes fazem de nós gato-sapato, que é o que têm estado sempre a fazer, infelizmente, e por isso é que as nossas sociedades andam tão ao contrário, e há tanto sofrimento, e há tanta dor, e há tanta injustiça, e há tanta vítima, e tantos pobres crucificados, há tanta miséria, tanta pobreza, tanta fome, e hoje também tanto desequilíbrio ecológico, precisamente porque quem tem estado ao comando
do mundo não têm sido os seres humanos, têm sido os poderes. E isto é a nossa própria vergonha, porque nós é que damos aos poderes a oportunidade de o serem, porque até nos tornamos seus agentes, seus colaboradores, em vez de nos tornarmos cooperadores de Jesus, do ser humano pleno e integral e realizadores do seu projeto, andamos sempre atrás das tentações e dos privilégios que os poderes nos oferecem e vamos atrás daquilo e nem percebemos que crescemos em privilégios e diminuímos no humano. Infelizes que somos uma canalha. Infelizmente, a maior parte ainda somos uma canalha. Comportamos-nos como canalha. No meio disto tudo não temos nada que se pareça com Jesus, daquela estatura, daquela dignidade humana, daquela autoridade humana. E depois andamos aí assim, feitos gato-sapato dos poderes e agentes deles para também fazer dos outros gato-sapatos nossos. Isso é a aberração das aberrações. E então estava eu a dizer que antes de chamar, primeiro Jesus anuncia em síntese o fundamental do projeto. E é curioso que nesse fundamental do projeto que Jesus anuncia, que é o conhecido, a linguagem mais teológica e bíblica chama o querigma, que Jesus anuncia, um resumo, uma espécie de grande palavra de ordem que sintetiza o seu programa de ação, o seu programa político de ação, porque disso se trata, não de religião, é que desse querigma faz parte este anúncio de dizer precisamente, e já falei aqui numa das conversas anteriores, que completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e acreditai na boa notícia. E este convertei-vos, por um lado, a referência ao reino de Deus. Não há dúvidas que Jesus está aqui, a sua missão é para realizar na história, levar por diante na história o projeto político de Deus, o Deus do reino. Deus concebeu um reino, quer realizá-lo, quer que ele se concretize na história, e o reino de Deus é o seu projeto político sobre o mundo. Para a humanidade, para os seres humanos, para o planeta, para o universo. E então, Jesus inclui, por um lado, diz que deixa claro que é para o reino que ele está ali. Não é para outra coisa, não é para constituir igrejas, não é para constituir nenhuma igreja, não é para fazer nenhum poder no paralelo, não vai. Não. É para o reino de Deus. Não é o reino do império, não é um reino, um império contra outro império, não. É o reino de Deus, portanto, que é o projeto alternativo que Deus tem aos poderes. Deus é o antipoder e, portanto, de Deus nunca sai nada de poder. De Deus só sai vida. Vida, plenitude de vida, desenvolvimento de vida, plenitude humana, desenvolvimento humano. Todos havemos de crescer em plenitude humana até chegar, pelo menos, à mesma estatura de Jesus. E depois também aquela referência ao convertei-vos e acreditai na boa notícia. O convertei-vos significa o tempo está maduro, também quer dizer, completou-se o tempo amadureceu, portanto o tempo histórico amadureceu, isto é, a humanidade chegou a uma altura que já não precisa mais de intermediários, agora é ela que tem de tomar nas suas mãos os seus próprios destinos, e portanto está madura, não há necessidade de mais intermediários, todos os intermediários devem desaparecer da história. Agora é a hora dos seres humanos tomarem em mãos os seus destinos. Claro, unidos uns com os outros, numa grande comunhão. De todos os povos, não apenas um a dominar os outros, mas todos os povos, sem ninguém dominar ninguém. Todos a tomar os seus destinos nas mãos. Já prosseguiremos.